Igreja do Senhor, caros irmãos, boa noite. Nós estamos alegres por podermos participar mais uma vez do estudo bíblico da quarta-feira, que fala ao nosso coração profundamente nesta carta que o apóstolo João escreveu a várias igrejas da Ásia Menor, especialmente das comunidades próximas a Éfeso, a grande cidade que foi escolhida como cidade estratégica, de onde todas as atividades missionárias daquele período partiram. O pastor João pastoreou esta igreja e outros irmãos passaram por ali. O apóstolo Paulo fundou a igreja, Timóteo foi um dos pastores da igreja, e o apóstolo João foi o supervisor da atividade missionária daquela igreja em toda a Ásia Menor. Muitas cidades ao redor ali foram evangelizadas a partir da igreja de Éfeso. E então nós estamos estudando nas quartas-feiras estas cartas, né? Estamos chegando no final dessa carta que nós estamos estudando desde o início de abril. Abril, maio, junho, julho e agosto nós estamos estudando essa carta. E nós vamos agora ler a palavra do Senhor nesta quarta-feira, em que estudaremos o capítulo 5 de 1 João, os 12 primeiros versículos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Este é o texto do capítulo 5, versículo 1 até o 12. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Que Deus nos abençoe após a leitura da sua palavra, para compreendermos tudo o que ela quer nos ensinar nesta noite. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos virtualmente para estudar a tua palavra. Nós rogamos ao Senhor que nos abençoe com o estudo dessa palavra e que ela fale ao nosso coração, mostrando-nos a verdadeira essência de sermos cristãos, de sermos filhos do Senhor, sermos filhos do Deus Altíssimo. Ajuda-nos a compreender a nossa missão neste mundo a partir do que a tua palavra nos ensina, e ajuda-nos a viver de modo que glorifique o teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos fazer inicialmente um resumo destes versículos, né? E tentar estudá-los de maneira
geral, o apóstolo João ensina a igreja. Ele está ensinando as igrejas daquela região. A partir de Éfeso, ele está ensinando outras igrejas também. E ele ensina primeiro sobre a necessidade de provar, confrontar os espíritos. No meio da igreja, por causa das manifestações dos anticristos, que já apareciam naquele tempo, o apóstolo João está dizendo que nós precisamos aprender a confrontar os espíritos. Isto é, nem todo mundo que diz que é crente de verdade tem mensagem cristã de verdade. Nem todo mundo que diz que é crente crê naquilo que nós cremos, crê nas mensagens que nós cremos. Nós temos recebido em nossa igreja pessoas que vêm cantar, que vêm participar de culto, que não creem do mesmo modo bíblico que nós cremos. E isso pode ser prejudicial à nossa comunidade. Então nós precisamos, como o apóstolo João falou, ter discernimento espiritual e confrontarmos os espíritos de anticristos, aqueles que não são verdadeiros cristãos, que não creem em tudo que a Bíblia diz, que selecionam partes da Bíblia nas quais eles não creem. Então esses são aqueles que têm espíritos de anticristos. Não quer dizer que eles sejam o anticristo. O anticristo é uma pessoa que virá, que estará se colocando em posição frontal contra Cristo. Ele será uma pessoa que reunirá muitos seguidores que andarão atrás dele. Mas esse anticristo estará presente no mundo por ocasião da vinda do Senhor Jesus. Ele estará trabalhando neste mundo para perseguir os cristãos e levar a cabo a sua ideia, o seu plano de destruir tudo e assumir ele mesmo o governo do mundo. Mas havia já pessoas que tinham o mesmo espírito desde o tempo do apóstolo João. Ele fala dos anticristos, que são pessoas que são movidas pelo espírito do anticristo, que têm um desejo de ser contra as verdades da palavra de Deus. Negam a encarnação de Jesus Cristo, falam do mundo, pois são do mundo. Eles não têm mensagens espirituais, eles falam do mundo porque eles são do mundo e não ouvem a palavra de Deus. Eles pregam aquilo que eles creem e muitas vezes eles creem em coisas que não são bíblicas e, portanto, eles falam de coisas que não glorificam o nome do Senhor. João está ensinando então sobre a necessidade de provar, de confrontar os espíritos. Está falando também sobre as características dos filhos de Deus. Quais são as características dos filhos de Deus? Como que se pode conhecer os filhos de Deus? Primeiro, eles devem ser manifestos na comunidade, em unidade. Deus deve ser visto nessas manifestações na comunhão dos irmãos. As características dos filhos de Deus glorificam a Deus, exaltam a Deus na comunidade. E essas qualidades espirituais são o amor que Deus manifestou a cada um de nós, e esse amor deve ser manifestado uns para com os outros. A comunhão dos crentes em amor. Essa é uma manifestação poderosa de que nós somos filhos de Deus. Quando amamos aos nossos irmãos, quando somos levados a amar aos nossos irmãos e a servi-los de todo o coração. Segundo, outra característica dos filhos de Deus é que nós demonstramos a natureza de filhos de Deus amando a Deus. Quem é nascido de Deus ama a Deus. Deus planta o seu amor no nosso coração, de modo que nós podemos amar a Deus e servir a Deus quando nós somos nascidos de novo. Terceiro, quando nós nos comportamos como Cristo viveu, como Jesus Cristo andou neste mundo, pois somos aquilo que Ele é. Então nós devemos ter um comportamento exemplar neste mundo,
como o comportamento do Senhor Jesus Cristo, porque do modo como Ele é, nós somos neste mundo, e isso é uma evidência clara de que a mudança de caráter é fundamental na vida cristã. Portanto, essas são as características dos filhos de Deus que devem ser manifestadas. Mas João ensina também sobre a certeza de que Ele está em nós. Como que nós temos certeza de que Deus está em nós? Porque esta é a essência da vida cristã. Deus em nós, Cristo em vós, conforme o apóstolo Paulo diz, né? Cristo em vós, esperança da glória. Então, esse texto nos fala de que é possível crermos e confessarmos que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e quando nós confessamos isso, que cremos e confessamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é certeza de que Ele está em nós, porque ninguém pode confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus se o Espírito Santo não revelar isso a Ele. Isto é, nós precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida para confessarmos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E essa é uma certeza de que Ele está em nós, quando nós confessamos que cremos na existência do Filho de Deus e que Ele é o Filho do Deus vivo e está em nós. Também porque nós temos o Espírito Santo. Quando nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, antes disso acontecer, o Espírito Santo já está em nós. É Ele que nos regenera, é Ele que nos dá a convicção clara de pecado, justiça e juízo, é Ele que nos faz confessar. Então, quando nós somos evangelizados, quando pregam para nós a palavra e nós cremos na palavra, esta crença na palavra é induzida em nós pelo Espírito Santo, e nós, com esta crença induzida pelo Espírito Santo, podemos confessar que Jesus Cristo veio em carne e que Ele é o nosso Salvador. Então, nós já temos o Espírito Santo quando confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Também podemos ter certeza de que Ele está em nós porque Deus nos amou primeiro e deu seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Não somos nós que amamos a Deus primeiro, é Ele que nos ama. E é impossível Deus nos amar e nós não retribuirmos esse amor. Então, quando nós somos crentes de fato, quando o amor de Deus vem para nós, quando Deus nos ama, o amor dele habita o nosso coração, é derramado, conforme Paulo fala aos Romanos, no nosso coração, e derramado em nosso coração ele se multiplica, e nós podemos reagir a Deus com amor. Então o nosso amor é uma resposta ao amor de Deus. Nós não temos amor primeiro, nós temos um amor secundário. O nosso amor é um amor responsivo. Quando Deus nos ama, é impossível nós não amarmos a Deus da mesma maneira. Agora, nós vamos ver o que é que o apóstolo João começa a explicar sobre a prática do amor. Primeiro ele diz que só ama verdadeiramente quem é nascido de Deus. Isso nós já acabamos de ver, né? Quem é nascido de Deus é aquele que ama verdadeiramente. Ninguém que não ame verdadeiramente é nascido de Deus. É impossível a nós amarmos verdadeiramente sem sermos nascidos de Deus. Essa é uma característica do Filho de Deus. Quem não é filho de Deus não pode amar, porque o amor vem de Deus e é plantado em nós por Deus. De modo que só ama verdadeiramente quem é nascido de Deus. Esse é um outro teste que nós sabemos. Quando nós amamos os irmãos, nós podemos saber que somos nascidos de Deus, que Deus é nosso Pai. E só é nascido de Deus quem crê que Jesus é o Cristo. Ou seja, se eu não creio que Jesus é o Cristo, se eu não creio que Jesus veio em carne, como aqueles gnósticos lá do tempo de João que não criam, eles não criam que Jesus tivesse se encarnado, portanto eles não tinham o amor de Deus, eles não eram crentes, eles estavam na congregação, estavam vivendo como crentes, mas não eram crentes. Por isso é que eles estavam interferindo
na vida cristã daquelas comunidades, porque eles não eram nascidos de Deus. Segundo, amar a Deus significa guardar os seus mandamentos. Como que eu sei que eu sou filho de Deus? Quando eu tenho prazer em guardar os seus mandamentos. Quando o amor de Deus me constrange a andar em obediência a Ele. Quando o amor de Deus me constrange a ser fiel aos seus mandamentos, a ser fiel às suas ordenanças, a andar segundo a sua vontade. Amar a Deus significa guardar os mandamentos do Senhor. E só quem é nascido de novo pode guardar os mandamentos do Senhor. Qualquer pessoa, como os fariseus, por exemplo, que não eram nascidos de novo, eles guardavam a letra, mas não guardavam o espírito da lei. Eles guardavam a letra da lei, mas não eram capazes de viver de acordo com a lei. O pecado estava dentro do seu coração. Nós podemos viver cheios do Espírito Santo quando somos nascidos de novo e guardamos os mandamentos de Deus. Terceira explicação sobre a prática do amor. Todo aquele que é nascido de novo vence o mundo. Jesus ensinou isso e o apóstolo João também está ensinando isso, que quem tem vitória sobre o mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, quem tem vitória sobre isso só é aquele que é nascido de novo, aquele que é nascido de Deus. Quem não é nascido de Deus não tem vitória, nem quer ter vitória. Ele participa do pecado, ele participa de todas as coisas erradas, ele tem prazer naquilo que é errado, naquilo que é pecaminoso. Por isso ele não pode vencer o mundo, porque o mundo está dentro dele e ele quer agradar todas as suas paixões regidas pelo mundo. Suas paixões regidas pelo mundo são a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E ele então vive para agradar a carne, para agradar a sensualidade, para fazer aquilo que satisfaz o seu coração. Tal pessoa não pensa em Deus, não quer se submeter à vontade de Deus. Então todo que é nascido de novo vence o mundo, tem vitória sobre o mundo, né? E a vitória é esta, que se fundamenta na fé. Então a vitória que vence o mundo é a fé. Qual fé? A fé que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, a crença definida e sólida que Jesus é o Filho de Deus e é o nosso Senhor e Salvador. Contra os gnósticos que não criam que Jesus Cristo era Filho de Deus, João afirma claramente isso, que só uma fé genuína na pessoa de Jesus Cristo como Filho de Deus é que nos dá a vitória sobre o mundo, a vitória sobre o mundo, sobre o pecado, sobre a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, só vem a nós fundamentadas na fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Altíssimo Filho de Deus. Agora João faz apologia da divindade de Jesus Cristo. Os versículos 6, 7 e 8, João vai demonstrar que Jesus Cristo é realmente Filho de Deus. Por que ele insiste que nós podemos crer em Jesus Cristo como nosso Deus? Porque ele realmente demonstra que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Os falsos mestres diziam que o ministério de Jesus Cristo de Nazaré era apenas um ministério humano, e começou com o batismo dele, mas que isso não significou nada. O batismo de João lhe deu autoridade para começar a pregar, mas ele era apenas o Jesus de Nazaré, ele não era o Filho de Deus encarnado. Durante a vida de Jesus recebeu muitas emanações de Deus, recebia como se fossem anjos que vinham para ajudá-lo, intermediários espirituais que lhe permitiam fazer as coisas que ele fez. Então Jesus de Nazaré fazia os milagres que foram relatados porque anjos poderosos o ajudavam naquele momento, mas ele nunca foi filho de Deus, ele simplesmente recebeu esses anjos que o Pai mandava. Essa era a crença dos gnósticos.
João está demonstrando claramente, ele vai demonstrar, nós vamos ver, que Jesus Cristo era e é o próprio Filho de Deus. E então eles negavam a morte de Jesus Cristo, porque quando a morte do Logos, né, do Filho de Deus, eles diziam que foi Jesus de Nazaré quem morreu na cruz. E naquele momento ele estava esvaziado de todos os poderes espirituais. Não havia nenhum anjo o ajudando ali, e nem havia o Verbo. O Verbo não tinha vindo, né? O Verbo não estava presente na vida dele. Então não foi Deus quem morreu na cruz do Calvário, mas foi Jesus de Nazaré, um homem simples, filho de Maria e de José. Então eles criam nisso, e João está contrariando essa crença, porque ele está dizendo que houve encarnação e que houve morte substitutiva, ou seja, foi o próprio Deus que se tornou carne e habitou entre nós. Jesus de Nazaré é o produto da encarnação do Deus eterno. O Logos, o Verbo de Deus, veio habitar em Jesus de Nazaré e habitou plenamente em Jesus de Nazaré, de modo que em Jesus de Nazaré havia duas pessoas em um só ser, né? Jesus de Nazaré, havia dois seres juntos ali, duas naturezas, né? Natureza humana e natureza divina. Uma pessoa, desculpem o erro, uma pessoa apenas divina e humana ao mesmo tempo, uma pessoa com duas naturezas, natureza divina e humana, e uma pessoa com dupla natureza que foi encarnada, né? Na pessoa física de Jesus de Nazaré, houve a encarnação de uma pessoa com duas naturezas, e essa pessoa era o Deus eterno manifestado em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, portanto, tinha duas naturezas, natureza divina e natureza humana, em uma única pessoa, porque não havia duas pessoas ali separadas, havia apenas uma pessoa com natureza divina e com natureza humana, uma única pessoa. Portanto, desde o seu nascimento, Jesus se tornou um com o Pai. Jesus se tornou um, Jesus de Nazaré se tornou um com o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, conforme o ensino da palavra. Então, na sua morte, Jesus de Nazaré morreu, e o Logos, que é o próprio Verbo, o próprio Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, estava junto dele, junto com ele, constituindo uma única pessoa, com duas naturezas, natureza divina e natureza humana. E ele então se tornou sacrifício pelo pecado. O Deus eterno em Jesus Cristo morreu, né, dando a sua vida pelo pecado, dando a sua vida em substituição ao pecado. Então nós entendemos que isso serviu para o propósito de Deus de perdoar todos os pecadores pela morte substitutiva de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus morreu no meu lugar, Jesus morreu no seu lugar. Se, como diziam os gnósticos, Jesus de Nazaré ficou sozinho lá e o Verbo saiu da presença dele, saiu de dentro dele e voltou para o céu, então Deus não morreu. Quem morreu foi o homem Jesus de Nazaré, e aí a nossa redenção fica prejudicada porque morreu apenas um homem. Mas a morte de Jesus de Nazaré é a morte também do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que se encarnou e que se tornou o nosso Senhor e Salvador. Nós vamos parar por aqui e vamos dar continuidade na semana que vem sobre este assunto. Que Deus nos abençoe com esta palavra, para que nós tenhamos crescimento espiritual.